amigas, amigos queridos, em mais uma quinta-feira em nossas vidas. Hoje, dia 9 do mês de novembro de 2023. O ano já está se acabando e nós estamos no nosso 15º programa. Esse programa que é quinzenal, todas as quintas-feiras, como hoje, às 19 horas. É um programa feito com muito carinho. Podcast, Projeto Podcast Joana de Ângeles. O nome é Com Joana de Ângeles em 30 minutos. Nós estamos nos exibindo na série psicológica transpessoal da Joana de Ângeles. Nós já estamos na nossa segunda etapa. Na primeira etapa foi o primeiro livro, Jesus e a Atualidade. Agora nós estamos com o segundo livro, O Homem Integral. E nós hoje vamos falar, eu e a Laila Fernandes, que é a nossa amiguinha, que trabalha no nosso SEAC, também com a colaboração do nosso querido amigo Cássio Nascimento. Na realidade, nós somos nós três. Cada um faz uma coisinha. E a Carmen é quem fala. Então, amigos, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, que é com um título bem contemporâneo: Doenças Contemporâneas. Nós vamos trazer 5 itens. Vamos começar com o conceito de saúde. Claro que deveríamos, e vamos começar com a Organização Mundial da Saúde, com a sigla OMS. Elucida a OMS que a falta de saúde não significa necessariamente um estado de saúde. Antes, porém, resulta da harmonia de 3 fatores. Fatores essenciais, a saber, como bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Dessa maneira, contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. Isso ficou definido em 21 de janeiro de 1998. A definição era exatamente assim: a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de saúde ou enfermidade. Na realidade, esse é um conceito humano. Mesmo que a humanidade já disponha de conhecimentos tecnológicos para melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas, mas muitos desses equipamentos não são aplicados por falta de prioridade de políticas sociais no Brasil. Então, há uma série de enfermidades relacionadas ao potencial genético de cada um de nós que nos torna ainda um inevitável risco de viver. Nós não podemos considerar que essa definição da OMS está perfeitamente correta. Por quê? A sociedade está enferma. E a Joana vai dizendo para nós, num período de transição e mudança brusca da escala de valores convencionais, com a inevitável irrupção, surgimento dos excessos geradores da anarquia, a saúde tende a ceder lugar ao espaço de conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas. Depois da Covid, isso ficou muito acentuado, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. Daí ela dizer que a sociedade enferma perturba o homem, e este, desajustado, piora seu estado geral do grupo. Ou seja, o homem fica enfermo, enferma a sociedade.
A sociedade enferma joga para o homem as suas dificuldades. Surpreendido, o homem, de Joana, no entanto, pela doença e pela morte, desperta assustado. O homem fica muito assustado com as várias doenças e com a suposição da morte, sem ter havido vivido, sem ter havido ainda esse sentimento. Estranha-o a si mesmo, descobrindo tardiamente que não o conhecia. Foi toda a sua existência estranha para ele. Ele vivia, mas não entendia exatamente o que estava vivendo. A saúde, entretanto, para ele é bem significativa. Para nós, a nossa saúde é bem significativa. Porque, como nós somos um membro atuante do nosso grupo social, nós despertando e sendo responsáveis por esta luta muitas vezes, ela assume posições muito vigorosas que nos tira um pouco a beleza e a segurança íntima. Assim, podemos dizer, contribuindo com a Joana, que a falta de saúde que se generaliza conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser a sua despertação. Então, nós temos a consciência que, nesse momento, nós vivemos muitas doenças que nós chamamos de contemporâneas. A saúde produz, para o bem e para o progresso da sociedade, sem compaixão pelos mecanismos de evasão e pieguismo, comportamentos vigentes. Ela é realizadora, a saúde, ela propõe e propele a vida para as suas cumeadas e vitórias, sem paradas nas baixadas desaminadoras. Então, se nós ficarmos desaminados, ou melhor, sem ânimo, nós não vamos ter saúde, porque a nossa saúde psíquica fica altamente alterada. No nosso segundo tópico, os comportamentos neuróticos. A Joana vem nos dizendo que produtos do inconsciente profundo, a se manifestarem como comportamentos neuróticos. Vamos tomar um pouquinho de água. O que a benfeitora quis dizer? Ela quis dizer que profundamente, dentro de nós, espírito, nós temos, através das reencarnações passadas, desarmonias, que ela vai nos falar que são momentos que esses mecanismos proporcionam, muitas vezes, a reabilitação íntima. Imprimem no nosso inconsciente atual as matrizes que estão dentro de nós, do passado, como dissociações e fragmentos da nossa personalidade. Esses fragmentos, eles muitas vezes causam pensamentos complexos, desânimo, desordem íntima, nos fazendo muitas vezes, trazendo para nós neuroses, alucinações, muitas vezes da psicoses. Nós temos medo de quase tudo, de sairmos à noite, de noite. À noite de noite, né?
Porque à tardinha todo mundo sai. No início da noite, nós ainda nos sentimos mais seguros. Mas à medida que a hora passa, nós não queremos mais sair de casa. Então, ela vai nos dizendo: a pressão de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura. Ou seja, com as pressões que nós temos através desse mundo moderno, dessa pós-Covid, nós temos algumas dificuldades. Porque o homem, cada um de nós anseia pela liberdade. Nós queremos ser libertos, caminhar na rua, sair a hora que quisermos. Entretanto, todos esses esforços convergem para uma atitude, uma atuação, um movimento livre de embaraços, de detenções, de aprisionamento. Mas não conseguimos ficar libertos de tudo. E aí a Joana, a nossa benfeitora, vai nos dar uma ideia, assim, exatamente do que acontece. Vivendo, nos diz ela, sob estímulos bons e não bons, faculta-os a sociedade. Nós facultamos, nós jorramos na sociedade esses estímulos que progridem e agem conforme as energias que os constituem, ou seja, as energias que nós colocamos na sociedade. Quando esses estímulos são estimuladores, quando são bons à felicidade do homem, eis o homem atuante e encorajado, como nós estamos agora no nosso programa, trabalhando pelo progresso próprio e geral, porque nós somos seres que nascemos para servir ao próximo, servir à sociedade, mediante um comportamento otimista. Porque sem esse comportamento otimista, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Os nossos desejos, os nossos planos, os nossos ideais caem no caminho. No sentido oposto, quando nada disso bonito acontece, quase nunca ele se motiva à reação. Ele fica apático, o homem fica apático, para que possa ascender aos sentimentos ideais que promovem a vida, libertando-se das constrições naturalmente transitórias. Nós sabemos que muitos de nós, na nossa viagem nesta reencarnação, dependendo de onde nós estamos, do que nós estamos fazendo, nós ficamos meio complexos, não é? Ficamos com medo e não conseguimos fazer tudo que desejamos. Assim, diz Joana, a saúde patológica decorre da autoconsciência, fazendo com que exista uma saúde psicológica. Saímos da patológica e passamos a ter uma saúde psicológica, de vida correta, que se deve manter a respeito da nossa vida, das nossas necessidades éticas, emocionais e humanas. Esse comportamento neurótico, ele vai acabar nos mecanismos patológicos. E ela vai dizendo, receando ser ele mesmo o homem, ele torna-se uma pessoa espelho a refletir as conveniências dos outros. E ele pensa assim, eu vou agredir antes, evitando ser agredido. Mas essa é a filosofia dos fracos, nos diz a veneranda Joana de Ângeles. Fechando num círculo apertado de receios e de não aceitação dos outros. Entretanto, diz a benfeitora, são raros aqueles que preferem ser homens pontes, que colocados entre extremos
para ajudarem, facilita o trânsito. Socorrem nos abismos existenciais. Nós queremos ser pessoas, homens e mulheres, pontes. Nós queremos ser os homens ação, de equilíbrio, que hoje nós diríamos que nós gostaríamos de ser pessoas proativas. Aquelas que pensam e fazem o bem, que se adiantam às coisas, geram os fatores do seu próprio desenvolvimento, abandonando aquele conformismo neurótico. Os comportamentos neuróticos são desgastantes, deprimem, extrapolam os limites das resistências orgânicas e que facilitam ao homem somatizá-los. Daí vem o terceiro tópico que nós deveremos conversar: doenças físicas e mentais. Nós já falamos da OMS, mas queremos dizer que a expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Nós ainda não somos um homem integral. Nós estamos nos formando. Em especial, nesse planeta, nós espíritas sabemos que estamos num planeta de expiação e provas. A nossa estrutura orgânica se aprimorou nos milênios da evolução antropológica, mas ainda padece da fragilidade dos elementos que nos constituem. Nós somos vulneráveis a transformações degenerativas. O tecido do nosso pessimismo e dos nossos neurônios cerebrais se exteriorizam e eles são pré-existentes conscienciais, independentes das moléculas que constituem justamente essa aparelhagem material. A consciência, na nossa realidade, é um fator extrafísico. Não está no corpo, não está no cérebro. Não é produzida pelo cérebro, pois que possui os elementos que substanciam, que co-substanciam na forma que se torna necessária a sua exteriorização. Em razão disso, podemos repetir: há doenças porque há doentes. Ou seja, o homem adoece da alma e produz a doença. As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos de organizações moleculares. Nós podemos fazer aqui uma parte e dizer que, à época do Cristo, a maioria das pessoas viviam 30, 40, 50 anos. Daí Moisés trazer para nós o sabático, ou seja, o sábado onde todos deveriam descansar. Nós hoje tiramos férias. As férias são necessárias porque há o desgaste físico dos nossos componentes, do nosso corpo físico, das nossas moléculas, dos nossos neurônios, dos nossos neurotransmissores. Das nossas proteínas, formadas pelos nossos aminoácidos. Quem hoje não toma um remedinho? Esses processos, meus amigos, permitem que o psicossoma organize um soma necessário à nossa viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. Ou seja, o nosso psicossoma se restabelece à medida em que nós nos tornamos melhores, que nós oramos, que nós praticamos uma boa ação, que nós meditemos, como nós estamos fazendo na noite de hoje. Eu queria avisar a vocês, muitos de vocês já sabem, nós temos um programa diário de segunda a sexta-feira, matinal, às 7h30 da manhã, denominado Momentos de Meditação com a Joana de Ângeles. 30 minutos de meditação. Pelo Facebook ou pelo YouTube. Então, ela vai nos dizer que justamente essas doenças orgânicas se instalam
em decorrência das nossas necessidades kármicas, que lhes são inerentes, convocando a nós, o ser humano, a reflexões, a reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Entretanto, nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores. O que seriam patologias congênitas? As doenças que nascem conosco. Por exemplo, nós temos a síndrome de Down, os vários tipos de autismo, nós temos mutilações físicas. São doenças congênitas, porque o ser já nasce daquela maneira. São impositivos que impedem, pelos limites das conjunções difíceis, a reincidência do fracasso moral. Quantas vezes nós nascemos com um problema gastrointestinal? Quantas vezes a criança nasce com um problema cardíaco que tem que operar com 10 dias? Às vezes perece, mas muitas vezes ela sobrevive, mas vai ter uma vida um pouco restrita, para impedir que ela cometa outros delitos, os mesmos delitos do passado. Então, assim, o homem conquista o exterior e perde-se interiormente. A gula, por exemplo, é um mal que nos faz, muitas vezes, ter problemas seríssimos, como a diabetes mellitus, ou algum problema de necessidade de diminuir as gorduras. Às vezes nós temos a necessidade de diminuir o carboidrato e a gordura. Ele avança, o homem avança na horizontal, mas nos perdemos na vertical. Não podemos buscar, ou não conseguimos buscar, os elementos superiores que estão nos páramos dos amigos celestiais que nos ajudam. Então, a nossa maquinária orgânica, ela depende dos fluxos e refluxos da nossa energia psíquica. Então, como nós não buscamos a nossa verticalidade, nós ficamos na horizontalidade, nós ficamos muito sozinhos. Então, essas doenças contemporâneas, elas substituindo aquelas antigas, muitas vezes somando-se a elas, elas enquadram o homem no esquema de comportamento evolutivo do ser. Por exemplo, nós não tínhamos o vírus da Covid. Agora, nós temos todos os vírus antigos e mais o vírus da Covid, que é contemporâneo, que aconteceu há 3 anos atrás. É isso que a Joana está nos explicando. E ela vai dizendo para nós, a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Então, no item, a tragédia do cotidiano, nós vamos entender que existe uma tragédia. Porque ela está nos dizendo, a Joana, os conteúdos psicológicos do homem odierno, do homem contemporâneo, são de aturdimento, instabilidade emocional, insegurança pessoal, levando à perda do senso trágico. Ele fica destruído por esses choques, esmagando as informações boas que muitas vezes nos advêm das palestras da Casa Espírita, dos passes que nós recebemos, da água magnetizada e mesmo dos remédios que conseguimos comprar. Remédios do mundo físico. A fé cega, pela ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos nos quais, muitas vezes, nós ficamos engajados, sofrendo agressões desses valores contemporâneos. Mas a consciência coletiva, que muda, herdeira desse choque dos opostos,
do ser e não ser, da coragem e do medo, não sobrevive sem segurança mítica. Então a Joana vem nos dizendo, os seus arquétipos multimilenarmente estruturados na convicção mitológica dos mitos antigos alternam a forma de sobrevivência, transferindo esses mitos deificados, porém sobreviventes, na sua profundidade psicológica. Ressuscitam, não obstante, disfarçados em novos modelos. Então, ela vai nos dizer que a autorrealização pelo fanatismo, nós ficamos autorrealizados quando temos fanatismo de seguir alguém, seguir algum ídolo de barro. Às vezes não conseguimos seguir Jesus. E aí seguimos pessoas. Pessoas muitas vezes enfermas, pessoas egoístas, pessoas que se mostram muito materialistas. Então, essa tragédia do cotidiano, muitas vezes, ela se apresenta nas mil faces da violência, que se mescla ao comportamento geral da sociedade. Hoje nós vemos o homem muito violento. E ela vai nos dizer, os conteúdos patológicos que se transformam em conteúdos psicológicos, mantenedores do equilíbrio, se fragmentam. E ela diz, em toda a tragédia do cotidiano, ressaltam os comportamentos psicológicos, muitas vezes encarregados da destruição do homem. E o homem não se apercebe daquilo. E ele vai, e ele continua sofrendo. Daí vem o homem moderno. Este homem moderno, ele busca enganar a sua realidade mediante a sua própria fantasia. O homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Nós queremos copiar alguém que nós achamos que é muito bom. Nós queremos copiar alguém que deu certo. Muitas vezes, nós evitamos essa reflexão esclarecedora que pode nos desalgemar dos nossos problemas. E permanecemos em contínuas tentativas de nos enganar, esmagando a nossa individualidade. O ego, esse pensamento, essa certeza de quem nós somos, o que nós podemos fazer, exerce predominância no nosso comportamento e traz um estereótipo de fantasias que projeta o homem no seu espelho de imaginação. Então, nós olhamos para nós, achamos que somos belos, que podemos fazer o que nós queremos, porque nós temos um poder que o ego nos diz que temos, um poder errado, porque não temos poder nenhum. E realizado porque ele está fugindo do seu enfrentamento com o seu eu. O ego foge do enfrentamento do seu eu profundo. Ele transfere essas aspirações e esses cuidados e se depara com a chegada do caminho, que o caminho ele tem que fazer sozinho. Nós temos de fazer o nosso caminho sozinho. Obviamente, nós sabemos que o espelho que nós buscamos representa a nossa consciência lúcida. A Joana traz aqui o mito do Perseu e da Medusa, que nós não vamos falar. Se vocês quiserem, busquem na internet Perseu e Medusa. Aquela Medusa que era um símbolo daquela mulher linda que tinha na cabeça muitas cobras e que todos que olhassem para ela ficavam petrificados. Então, esse espelho, a pessoa olhava para ela e se via e ficava petrificado. Mas Perseu conseguiu cortar a cabeça da medula, ou da Medusa, desculpe, da Medusa, a cabeça da Medusa, e ela, enfim, ficou sozinha, vagando no infinito.
Então, o homem vive nessa área da percepção concreta, mas, ao mesmo tempo, da percepção abstrata. Nós não temos certeza de quem nós somos, nem temos certeza do que nós podemos fazer. Infelizmente, não buscamos ainda, muitos de nós, o nosso autoconhecimento. Então, a nossa meta é poder sair dessa agitação de todo dia, na qual nos desgovernamos, para observarmos a distância, evitando esse sofrimento que existe no mundo. Hoje nós temos muitas guerras, meus amigos, acontecendo. Parece-nos que existem 10 guerras que ainda não terminaram. Não são guerras mundiais, são guerras locais. Uma reflexão boa, uma meditação, constitui um admirável instrumento para que possamos descobrir realmente quem nós somos. Mas nós trouxemos aqui uma mensagem de Jesus, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34, que a Joana nos traz, dizendo assim: Não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não devemos sofrer por antecipação, nos antecipando pelo sofrimento. Vamos viver um dia de cada vez. E ela nos orienta. Quando esse homem moderno passar a considerar a sua própria imortalidade, que ele é um ser imortal, que essa reencarnação ela é pequena, dura 100 e poucos anos hoje, porque nós temos uma qualidade de vida melhor, ele vai renascer. E ele vai poder ter oportunidades redentoras de aprimoramento em outras reencarnações sucessivas e progressivas. Então, nesse momento, se esculpirá nessa consciência lúcida o modelo da realização desse ser que está buscando ser um homem integral, sem medo da vida ou da morte, da sombra ou da luz, do trânsito ou do permanente, da realidade ou da aparência. Então, o homem ele vai vivendo cada vez melhor, seguindo Jesus mais de perto. No entanto, com a correria da atualidade, são comuns essas doenças relacionadas ao estilo de vida e saúde mental atuais. É preciso saber quais são esses fatores que promovem um equilíbrio físico ou um desequilíbrio físico. Nós podemos dizer que, na realidade, nós temos uma síndrome chamada síndrome de burnout, ou seja, de queima, que é uma síndrome que leva o trabalhador a ocupar um grande tempo do seu dia naquela atividade constante, que causa barreiras e limitações aos seus momentos de lazer. Então, a síndrome de burnout é para aquele que trabalha. E nós podemos dizer que nessa Covid, várias síndromes de burnout aconteceram com os profissionais da saúde, que trabalharam dias e noites sem descanso. Mas a depressão parece ser o mal do século XXI. É considerada uma doença do século XXI, com prevalência de em torno de 20% da população da Terra, talvez um pouco mais. Para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão seria a 4ª causa do ônus de doenças atuais. E a OMS disse para nós, se ela persistir até 2020, ela assumirá o 2º lugar. Ou seja, como nós já estamos no ano 2023, a depressão já está no 2º lugar das doenças que causam mais ônus
às pessoas e ao mundo. Nós temos a ansiedade, a síndrome do pânico, as obesidades, os transtornos alimentares e a insuficiência cardíaca. Parece-nos que a insuficiência cardíaca está tomando o primeiro lugar. Para fechar o nosso programa, fechar essa quinta-feira linda, nós vamos perguntar assim: como a espiritualidade pode contribuir para o enfrentamento desta realidade das doenças contemporâneas? A resposta poderia ser essa: a espiritualidade proporciona uma forma de resiliência, ou seja, da aceitação daquilo e da ação, o homem-ação, o homem proativo, que possa enfrentar as dificuldades de ordem psíquica e física. Encerrando, nós podemos trazer o nosso querido evangelista João, que no capítulo 14, versículo 6, nos disse, numa conversa que ele teve com Jesus. E Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus sem mim. Então, que nós procuremos uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida cheia de obras boas, de paciência, de alegria, convergindo para os próximos que estejam junto de nós. Estudando a nossa querida Joana, hoje, em especial, no livro Homem Integral, o segundo livro da série psicológica. Um beijo para vocês. Daqui a 15 dias estaremos juntos outra vez, estudando a Joana no livro O Homem Integral. Fiquem com Deus. Paz e bem, franciscanos, para todos nós. Que assim possa ser, que o Mestre amado Jesus nos abençoe. E a Joana e o Divaldo Franco sejam abençoados pelo nosso querido Jesus. Que assim seja. Até daqui a 15 dias.